bom dia. Meu nome é Luciane Marinoni. Nós vamos começar hoje, então, o webinário 4 do projeto CESP 2021-DIBEF, o papel das redes de coleções zoológicas no avanço no preenchimento de lacunas taxonômicas e geográficas em bancos de dados de acesso aberto. Esse é um projeto que está sendo coordenado pela Sociedade Brasileira de Zoologia e pelo CIBR, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, e conta com a participação dos nós do DIBEF de Portugal e Angola e dos países de língua portuguesa, Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Eu gostaria de, então, agradecer, primeiramente, aqueles que estão na sala do Zoom nos assistindo e aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube. O título do nosso webinário hoje, que é o webinário 4 de uma série de 7 webinários, é Preparação e Importação de Dados para o Specify 6. Como eu disse, meu nome é Luciane Marinoni, eu sou atualmente presidente da Sociedade Brasileira de Zoologia e professora na Universidade Federal do Paraná. Eu vou fazer agora para vocês uma apresentação dos resultados do questionário, que foi disponibilizado previamente, juntamente com as questões do questionário do webinário 3, né? Então, metade do questionário naquele momento foi para que nós tivéssemos subsídios para o webinário 3, e a outra metade subsídios para o webinário de hoje. Bom, eu vou apresentar rapidamente, então, o resultado da segunda parte, né, do questionário, que foi apresentado antes do webinário 3, né? Recebemos 101 respostas, da maioria dos que responderam o questionário pertencem ao Brasil, mas mesmo assim nós tivemos representantes de Angola, Portugal e Cabo Verde, né, respondendo ao questionário, e essa participação é muito importante. Inclusive gostaria de aproveitar o momento para agradecer aqueles que estão aqui no Zoom de outros países, né, nos assistindo e nos ajudando nesse projeto. Em termos dos resultados do questionário, 93% das respostas foram do Brasil, né? Como eu disse, Cabo Verde, Portugal e São Tomé e Angola responderam, né? Para a importação de dados do Specify, então, 93% disseram que estão atualmente com os dados em Excel, 11% em Brames e 3% em dados de arquivo tipo texto. Para quais tipos de dados utiliza fontes de referência? Então, 87% disseram que usam para dados taxonômicos, 53% para dados geográficos, 24% para coletores ou determinadores, né, identificadores das espécies, vocabulários controlados, 16%, e nenhum dos anteriores, então, que não utiliza nenhum tipo de fonte de referência, 14% dos que responderam ao questionário. Quais as seguintes práticas de verificação de qualidade de dados utiliza? 70% disseram que utilizam catálogos taxonômicos, né, de referência, 33% de geográficos ou gazetteers, né, referência de dados geográficos, 10% de questionários, outros tipos de questionário, e somente publicações científicas, 44%. Sobre o formato para entrada de informações em base de dados, 81%, ou seja, a grande maioria, disseram que preferem o estilo, o tipo de planilha, e não de formulário, né? Isso também é importante que a gente saiba. O Rui e o Cleverson saibam para subsidiar a apresentação de hoje. E a última pergunta é relativa, então, a qual o nível de experiência que tem na utilização de software para processamento de dados e controle de qualidade de dados. 99 respostas, sendo que a grande maioria disse que tem experiência em uso de Excel, OpenOffice. Isso aqui, óbvio, né, é um reflexo das perguntas anteriores já, né, que a maioria utiliza-se de Excel, então é óbvio que tem mais experiência nesse software, e que 25% somente tem experiência na utilização do uso avançado de planilhas, né, como tabelas dinâmicas. Então, e 4% no uso do OpenRefine, tá? Então, esses são os dados que foram utilizados, né, para determinar como seria a apresentação de hoje. Nós vamos, então, agora passar para a apresentação do processo de importação de dados para o Specify 6, pelo Dr. Rui Figueira, da Universidade de Lisboa.
Depois nós teríamos a apresentação de tipologias de informação de importação de dados, também pelo Dr. Rui Figueira, e Taxonomic Tree, né? Até já deixo chamar a atenção que, originalmente, o Dr. Cleverson queria fazer essa apresentação, mas como houve um problema na internet do Museu Emílio Guild, né, ele passou, então, essa apresentação para o Dr. Rui, tá? Então, daí, o Dr. Rui vai falar para vocês exatamente como proceder em termos das árvores taxonômicas. Depois disso, então, vai haver a preparação de um template para importação de dados, ou vai haver como se faz, né? Ele vai nos ensinar como se faz, que é o Dr. Cleverson Santos, daí sim, né? Do Museu Paraense Emílio Guild. Depois disso, voltamos ao Dr. Rui com a discussão da qualidade de dados, vocabulários controlados e ferramentas, tá? Acabamos com problemas e resolução de problemas para a importação de dados, tá? Então, essas serão as apresentações. No final, nós teremos 20 minutos de perguntas e respostas, no momento no qual eu serei a moderadora, ok? Então, agora eu peço para o Dr. Rui Figueira que faça a sua apresentação. E bom dia. Obrigada, para todos. Rui. Boa tarde para os que estão do outro lado do Atlântico. É um gosto estar aqui novamente. Nós hoje, como o Luciano já explicou, vamos tratar de uma componente essencial do uso do Specify, que é a importação e também de alguma maneira a exportação, mas a exportação será tratada no próximo webinar, mas principalmente a importação de dados e todo o processo que conduz a essa importação de dados. A situação mais normal será as pessoas terem os dados já numa base digital diferente, pode ser uma base de dados ou pode ser uma planilha de Excel ou outro software, e para a entrada de dados no Specify importa saber como é que se faz esse processo de importação em alternativa àquilo que seria a entrada de novos registros um a um dentro do Specify. Não se esqueçam que este é já o nosso quarto webinar do projeto e o terceiro dedicado ao Specify. E no próximo webinar, então, teremos a componente para publicação de dados, ou seja, exportação de dados para plataformas online. Para este processo de importação de dados, vamos usar um módulo disponível no Specify, que é o Workbench. O Workbench tem duas funções principais. Uma é a importação de dados, como vamos ver hoje, mas também permite fazer a entrada de dados no Specify no formato de planilha. Tipicamente, quando estamos a usar a base de dados principal do Specify, temos um formulário, que já vimos nos webinars anteriores. Esse formulário organizado por secções de tipologia de dados, os dados do registro, os dados da terminação, os dados da colheita, todos esses dados estão disponíveis no formulário. Mas usando o Workbench podemos fazer a entrada de dados no formato de tabela, como estamos a ver aqui, que já vimos é um dos formatos de entrada de dados preferido por muitas pessoas. É preciso chamar a atenção numa coisa, que é quando nós estamos a ver os dados em Workbench, nós não estamos a ver os dados ainda na sua gestão plena na base de dados principal do Specify. Digamos que estes dados estão no entreposto da base de dados Specify, mas não estão acessíveis para todas as operações de gestão. Portanto, não estão na base de dados principal. Por isso, o Workbench que nunca é o formato final, não pode ser o formato final da gestão de dados. Nós temos que importar sempre os dados para a base de dados principal. Não sei se alguns de vocês já tiveram experiência, especialmente os que trabalham em herbário, no programa Brahms. Este Workbench aqui no Specify é equivalente ao que no Brahms se chamava o Rapid Data Entry, portanto, o formato de planilha, mas que de facto eram dados que não estavam na base de dados principal. O processo de importação de dados para Specify não é um processo rápido, temos que ter consciência disso. A nossa experiência aqui no herbário do Instituto Superior de Agronomia foi para a importação de dados do herbário, foi um processo que demorou um ano. Os dados já estavam numa base de dados, mas só todos estes passos que aqui vamos falar, e principalmente a componente da
a organização dos dados, da verificação de qualidade de dados, é um processo que é bastante demorado porque implica bastantes verificações relativamente aos nossos tais dicionários de referência. E, portanto, não é um processo rápido, nós hoje vamos demonstrá-lo de uma forma muito rápida, mas é algo que vocês têm que planear para a vossa instituição, para ser feito com tempo. Vamos fazer aqui o processo de importação com estes 5 passos. O primeiro passo é o mapeamento, é basicamente identificar dentro da base de dados de Specify quais são os campos das tabelas da base de dados que vão ser usados para colocar a informação que eu já tenho na planilha, portanto fazer uma correspondência entre a minha planilha e os campos da base de dados. Depois vamos organizar os dados que temos na planilha no formato que é requerido pelos campos da base de dados. Por exemplo, o campo do número de catálogo é um campo de valor único, portanto nós temos que garantir que nessa coluna temos só valores únicos. Os formatos de data, do nome das pessoas, etc., devem corresponder ao formato que é esperado pela base de dados. O mesmo para a definição de campos que têm categorias pré-definidas, que nós chamamos de speak lists, e também garantir que todos os campos estão preenchidos e não existem ausências de valor, especialmente naqueles campos onde essa ausência de valor não é permitida. Para fazer esta organização dos dados, hoje vou demonstrar a utilização do software que é de acesso livre, chama-se OpenRefine. É um software que é open source e suportado pela comunidade, mas que inicialmente foi muito desenvolvido pela Google e, portanto, tem ferramentas muito poderosas para nos ajudar na verificação de qualidade de dados, na verificação da qualidade de dados e na estruturação dos dados. Portanto, vamos fazer esse processo de estruturação dos dados, vamos demonstrá-lo com o OpenRefine. Vamos depois então fazer a importação dos dados já processados pelo OpenRefine no Specify, no modo Workbench, e finalmente verificar se temos tudo resolvido para fazer o carregamento dos dados para a base de dados principal. Este é o nosso plano para hoje. O OpenRefine, como dizia, é uma ferramenta open source que podem descarregar e instalar no vosso computador. Ela funciona no browser, mas não usa a internet, ou pelo menos na utilização normal nós não usamos a internet, os dados não estão carregados na internet, estão no nosso computador, apenas usamos o browser para executar a ferramenta. Ela permite esta série de operações, não é uma planilha, e portanto a forma como nós trabalhamos em OpenRefine é de prever quais são as operações que vamos fazer e realizar as operações, mas sem estar a realizar essa operação linha a linha. E, portanto, temos que pensar no uso do OpenRefine de uma maneira diferente relativamente àquilo que é o uso da planilha. São coisas diferentes, não é uma planilha, não serve para fazer cálculos, não serve para fazer gestão de dados, portanto, não tem essa funcionalidade, é apenas uma ferramenta para organizar dados que estão desorganizados. Então, vamos avançar mas antes desta componente toda, vamos trabalhar hoje do processo de importação de dados, algo que temos pendente no uso do Specify, que é o acesso aos dados. Nós já fizemos esse acesso aos dados no último webinar através de ferramentas de pesquisa, mas há uma outra componente dentro do Specify que é o uso das árvores para a informação que tem uma hierarquia que é muito poderosa e pode nos servir para fazer então a consulta dos dados de uma maneira diferente. Portanto, eu agora ia avançar para a segunda componente do nosso webinar de hoje, que é a utilização do Specify usando as árvores. Nós no Specify, para a informação que tem uma hierarquia, e que informação é essa? É a informação que diz respeito à geografia. Geografia porquê? Porque nós temos a informação dos estados, o nome do estado. Cada estado faz parte de um país e, portanto, tem uma dependência do país, assim como os municípios fazem parte dos estados.
e podemos descer aí. Aqui em Portugal as freguesias fazem parte dos municípios, portanto toda esta informação é uma informação hierárquica. O mesmo se pode dizer para a informação taxonómica, obviamente. E finalmente também temos informação hierárquica no que diz respeito ao armazenamento. Uma equação que está num determinado armário, podemos dizer que esse armário está dentro de uma sala e que essa sala faz parte de um edifício. Portanto, existe também uma informação hierárquica que nos ajuda a definir qual é a cota, o local de arrumação de um determinado exemplar. Portanto, o Specify tem estas árvores, tem também, para quem trabalha com equações paleontológicas, uma hierarquia para a idade geológica, que pode ser usada, portanto, mas essa só está disponível para as equações paleontológicas, quando se faz uma configuração de uma equação desse tipo. E esta funcionalidade de usar informação de uma forma hierárquica ajuda-nos muito a poder aceder aos dados para consulta, para operações, etc. Podemos ver, por exemplo, a árvore geográfica. Esta árvore geográfica, como veem, é uma árvore que está organizada em diferentes níveis. Temos o nível terra, que é a base, depois temos os continentes, temos os países, os distritos, no caso de Portugal, nós aqui colocamos os distritos, e os municípios. E, portanto, esta estrutura hierárquica permite-me ver a informação, por exemplo, dizendo quais são os registros que estão no município de Belmonte, aqui em Portugal, que faz parte do distrito de Castelo Branco. E, portanto, eu assim posso ir navegando, eu não fiz a abertura da árvore, mas posso ir navegando para ir encontrando o município e depois ainda tenho as freguesias. E, portanto, estou a percorrer a minha estrutura hierárquica ao nível da geografia. Depois, reparam que aqui tem os números, já quando estamos ao nível do município, no caso português, e no nível da freguesia, tem os números que aqui aparecem associados ao nome do município. Estes números aqui que significam? Significam o número de registros que eu tenho na equação que pertencem a este município ou a esta freguesia. Aqui no caso das freguesias, que é o nível city, eu tenho 36 exemplares que estão registados como pertencendo, ou como tendo sido colhidos, porque estão plantas colhidas, em Belmonte e Comial da Torre. Tenho 22 que foram colhidos em Caria e tenho 8 colhidos em Enguias. Posso, inclusivamente, ver quais são estes registros. Se eu carregar com o botão direito no nome da freguesia, posso ver quais são os objetos que estão associados. E, portanto, tenho cá os meus registros, 36 registros, e posso ir navegando para consultar os vários registros que neste caso, pertencem todos àquela freguesia. Voltando à nossa árvore. Mas reparam que aqui, ao nível do município, ao nível county, eu tenho dois valores. Tenho um valor de 66 e tenho um valor de 38. O segundo valor deste par é o valor do total de registros que estão, que pertencem a um nível inferior ao nível que eu estou a considerar. Portanto, o município de Belmonte tem 3 freguesias, que são estas, e 66 é o total de registros que estão classificados como pertencendo a uma freguesia que faz parte de Belmonte. É uma soma destes números, 36 mais 22 mais 8. Ok? 38 é o número de exemplares que foram colhidos em Belmonte, mas para os quais não foi determinada a freguesia. E, portanto, os registros foram classificados só como existindo em Belmonte. Eu posso fazer, então, essa pesquisa e encontrar, então, os 38 registros que fazem parte de Belmonte, mas que não foram classificados como sendo no nível freguesia, um nível inferior ao nível do município. Portanto, isto é uma ótima forma como eu tenho de encontrar quais são os registros que estão neste município ou neste estado, aqui no caso de Portugal seriam os distritos, ou na freguesia. Portanto, tenho uma forma muito rápida de aceder aos registros de cada uma das minhas unidades geográficas. A mesma lógica se aplica para a taxonomia. E, portanto, eu na taxonomia tenho também a informação, os nomes dos taxa organizados de uma forma hierárquica,
e posso então fazer essa pesquisa. Interessa então perceber qual é o significado deste menu que eu aqui tenho à esquerda e que me vão permitir aceder à informação que está organizada de uma forma hierárquica. E a primeira coisa, é necessário perceber que aqui temos várias formas de visualizar as nossas árvores. O primeiro modo, View Tree, é este que nós estamos a fazer e esse o que permite é a visualização sem possibilidades de edição. Portanto, eu não posso alterar os valores que estão na árvore. Esse é o modo de visualização. Mas também é possível para a nossa árvore consultar em modo de edição. Eu vou fechar a árvore que aqui está e vou abrir em modo de edição. Eu, em modo de edição, posso fazer várias operações. Por exemplo, abrir um determinado valor. Esta base de dados é uma base de dados de teste e, portanto, eu posso fazer alterações aqui sem estragar nada da minha base de dados principal. E, portanto, se este nome, ordinária, não estiver bem, eu posso entrar em modo de edição e alterar o valor da ordinária para outro valor. E, portanto, veem que eu fiz esta alteração. Porquê? Porque estou em modo de Edit Tree. E, portanto, posso fazer aqui esta alteração. O que é que esta alteração implica? Implica que todos os meus registros que estão classificados como ordinária passam imediatamente a ter este nome corrigido. Ordinária A, que na verdade está errado, portanto vamos fazer a operação anterior. Mas eu assim, com uma operação só, imagine que eu tenho um conjunto de registros que estão errados, que estão escritos, que ficou mal escrito na taxonomia. Com uma operação só, eu posso alterar todos os registros que têm esse nome errado para o nome correto. Portanto, posso fazer essa operação aqui na árvore. Um outro exemplo, imagine que eu tenho do género Andriala uma nova espécie. Portanto, vamos adicionar, como é um nível hierárquico inferior ao nível do género, vou acrescentar uma espécie chamada teste. Esta espécie teste é o restritivo específico, ao nível da espécie, do género Andriala. Portanto, eu vou ter uma nova espécie chamada Andriala teste. Vou gravar e este teste aparece-me aqui. Portanto, eu tenho possibilidade também, com uma visualização hierárquica, de inserir nova informação. Mas esta espécie que aqui está, às tantas, eu vejo que ela é um sinónimo. E, portanto, imagine que ela é um sinónimo desta outra que diz Andriala integriófila. Integrifolia. Podia arranjar outros exemplos mais simples de dizer. Se esta teste for sinónimo de integrifóbia, eu posso fazer esta operação de arrastar teste para em cima de integrifóbia e sinonimizar. E quando eu faço esta sinonimização, reparem que teste passou a estar azul e o programa informa-me que este nome, Andriala teste, é um sinónimo de Andriala integrifóbia. O nome preferido, o nome aceite, é então a Andriala integrifóbia. Foi uma operação de sinonização. Cá está, esta é uma das formas também simples que nós temos de resolver problemas de sinonímia na nossa base de dados. Vai acontecer muito, a toda hora está a acontecer. Vamos fazer a operação inversa para mostrar outro tipo de operação que pode acontecer. Imaginem que esta integrifóbia era efetivamente esta. Integrifóbia, mas está mal escrito. Tem com um erro. E tem registros que estão mal, cujo registro está errado. Na verdade, esta integrifóbia com 2 As é integrifóbia do INEU. Então posso fazer outro tipo de operação, que já não é a sinonização, mas é o merge, é a junção, é a união. E então, neste caso, todos os que estavam classificados de uma forma errada com a integrifóbia com 2 As, passam a estar classificados com a integrifóbia só com o A, com o nome correto. Portanto, eu assim resolvo também problemas de erros que tenho com a minha taxonomia. Esta árvore permite esse tipo de operação.
Portanto, sobre as árvores, era mais ou menos estas operações que eu queria demonstrar. Não se esqueçam que aqui podem sempre fazer consulta à vossa base de dados para consultar quais são os exemplares que estão na equação. Neste caso diz, não posso ver porque não tenho nenhum exemplar classificado só como buchos, ao nível do género, mas sim tem espécies que estão classificadas e, portanto, aí posso ver esta informação ao nível dos exemplares, outra vez, posso imediatamente consultar a minha equação. Só falta mais uma coisa na nossa árvore, que é a organização da árvore. Vocês viram que nós temos aqui estes níveis taxonómicos principais, mas o que é que se passa se eu precisar de ter outros níveis taxonómicos? Por exemplo, um subgénero. Eu posso, então, entrar em modo de edição da árvore e aqui é onde eu vou poder definir todos os níveis taxonómicos, no caso da árvore. Na geografia acontece a mesma coisa, com níveis geográficos, que vão pertencer à minha estrutura de árvore. E, portanto, posso utilizar para definir diferentes níveis taxonómicos, porque os níveis taxonómicos que nós usamos na equação não é sempre igual de uma equação para outra. Isso depende da decisão do curador e das fontes de referência que está a usar. Portanto, não vou fazer aqui a operação, demoraria algum tempo, mas é de explicar-vos que esta estrutura da árvore, os níveis que ela tem, depende então desta definição que nós coloquemos aqui. Portanto, Luciano, para já, sobre as árvores, era o que tínhamos para mostrar. Obrigada, Rui. Eu gostaria, então, agora de convidar o Cleverson, né? O Dr. Cleverson Santos, do Museu Emílio Guild, para passar para a gente as questões de preparo. Ele vai nos mostrar a preparação de um template para a importação dos dados. Como que a gente faz. Obrigada, Cleverson. Obrigada, Rui. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Cleverson Santos. Mais uma vez, muito prazer, estou aqui, né, para contribuir com esse projeto. Então, voltando, né, ao nosso processo de importação de dados das planilhas. Bom, como o Rui já explicou, a gente tem um processo bastante lento aqui agora para a gente fazer, mas muito importante. E uma vez que nós, pelas nossas pesquisas e também, que é o mais habitual, nós utilizamos uma planilha eletrônica do modelo Excel, né? Então, você pode ter os dados. A primeira coisa que nós temos que prestar atenção é como que está estruturada essa planilha de dados. Então, basicamente, nós temos os cabeçalhos, com os campos, e onde cada linha é um registro. É necessário que a primeira linha estejam os cabeçalhos. Se não tiver, há um outro procedimento que a gente pode depois denominar, mas é conveniente que nós tenhamos os cabeçalhos já na primeira linha e que não seja mais do que uma linha. Usualmente nós pegamos planilhas aqui que tem às vezes usa segunda linha ou tem células mergidas, né, aquelas células juntas. Então isso já é necessário, essa estruturação básica de uma planilha de dados. Bom, aqui nós confeccionamos um exemplo fictício de uma planilha de entomologia, né, onde nós temos 33 colunas com até 200 registros, não ser muito para a gente colocar. Bom, vamos supor que então nós estamos numa coleção e nós vamos querer então informatizar essa planilha. Ela está digitada na forma de um Excel, mas nós vamos informatizar essa planilha para um gerenciamento de banco de dados via Specify e MySQL. A primeira coisa que a gente costuma fazer, né, é testar, ver o que temos nessa planilha e o que podemos colocar ou não já dentro do Specify. Obviamente que nós vamos ver aqui a necessidade de que se ela precisa ser tratada primeiramente. Mas antes disso, nós vamos montar esse dataset dentro do Specify agora, com esses 33 campos, mostrando aonde esses campos vão e qual a necessidade de talvez depois retornar esta planilha para ser tratada os dados e voltar para dentro do Specify, que é a segunda parte que o Rui vai explicar. Bom, basicamente, então, eu tenho o número de registros, nós temos aqui um campo relacionado a toda a taxonomia, nós temos toda a parte da determinação taxonômica dos meus registros, vou andando aqui um pouco para a direita aqui com o meu cursor, né, autor da espécie, quem determinou e quando,
os dados de coleta, local, método, né, de horário, algum outro dado do registro, os dados da localidade com a geografia, país, estado e municipalidade e município, dados de localidade, alguns outros dados que nós podemos ter aqui em relação à localidade, as coordenadas, eventualmente teremos UTMs também, alguma outra observação dos dados de campo, né? A forma de preservação dos dados e algumas outras observações. Essa planilha, com essa estrutura de campos, é uma planilha muito corriqueira de nós encontrarmos com algumas variações. Lembrando, usualmente no Specify, nós adequamos esses campos à necessidade da curadoria. Não é preciso a curadoria adequar, e nós vamos ver que a gente consegue ter essa noção de como que esses dados vão entrar dentro do Specify. É importante aqui dizermos que, lembrarmos, lá no primeiro, que o banco de dados ele é composto de muitas tabelas, e essas tabelas se relacionam. E é agora que vem o primeiro exercício, que é isso, basicamente, montar o dataset. Né? Onde que é que determinado campo, determinada coluna, vai entrar dentro do Specify. Tá? Então, eu vou fechar essa planilha, não vamos precisar mais dela, e aqui estou no Specify. Logo que eu entro no Specify, então eu criei uma coleção fictícia aqui, e nós vamos entrar, então, nesta ferramenta do Workbench. Nós já passamos por outro tipo de entrada de dados direto, que são as ferramentas de dados. Lembrando apenas aqui, ferramentas de dados em objeto de coleção. Isso a gente fez em outro webinar. Agora nós vamos em Workbench e vamos importar esses dados para dentro do Workbench. Como o Rui disse, nós vamos importar para o Workbench, que é uma ferramenta do Specify, mas ele não estará dentro do banco de dados. Então, está aqui minha planilha de importação que eu criei de modelo, que é essa que eu acabei de mostrar, e vou abrir. Logo de início, ele apresenta essa tela, onde ele diz, ele monta um preview da sua planilha aqui dentro, para ver se está tudo correto, e ele fala, pré-visualização, a primeira linha contém cabeçalhos de coluna. Sim, nós já deixamos a primeira linha com todos os cabeçalhos, e ele coloca aqui. Se não tivesse os cabeçalhos, eu ia tirar aqui, e olha aqui, ó, ela vai entrar aqui dentro. Não são dados do registro, tá? Então, não, nós temos aqui as colunas já como primeira linha. Isso ajuda a gente se organizar no mapeamento. Dou um OK, e aqui ele vai me perguntar se eu já tenho um mapeamento pré-feito, e aqui eu tenho um feito aqui do lado de um conjunto de dados, eu posso usar ele como modelo, mas no nosso caso, nós vamos criar um novo mapeamento desse conjunto de dados. Então, OK. E ele vai abrir o editor de mapeamento. Bom, o que estamos a ver aqui, basicamente? No lado direito, estão todos os nossos colunas do conjunto dos dados da planilha que você acabou de colocar dentro do Workbench. Tá? Registro, classe, ordem, família, aquela que eu acabei de mostrar. Nesse campo da esquerda, separado por essas setinhas do meio, eu tenho os tipos de dados, né, as tabelas de dados do Specify, onde eu clicando, por exemplo, na tabela de agente, vai me abrir as colunas, os campos desse tipo de dados, abreviação, data de nascimento, nome, enfim. Isso aparece um pouco assustador no começo, mas não é tão difícil, apenas nos mostra a quantidade de categorias que nós podemos colocar os nossos dados de coleção dentro do Specify. Temos aqui dados de DNA, né, tabelas de geografia, tabelas de taxon e até de palicontexto, mas nos mostra o campo. E agora, o que nós vamos fazer? Nós temos que encontrar quem é quem do lado esquerdo com o lado direito. Isso é um mapear, né? Eu vou falar assim, essa coluna de registro vai entrar em determinado dado. Mas, Cleverson, é muito difícil, eu vou ter que ficar procurando as situações em vários campos. Sim, porém, se nós formos lá naquela coluna dos formulários, pelo tipo de planilha de dados que nós temos, nós já vamos conseguir encontrar algum delineamento. É válido dizer que nós podemos fazer isso apenas uma vez e depois salvar isso como modelo, tá? Inclusive para outras importações.
Aqui no museu também, por exemplo, a gente recebe muito material de empresas de consultoria. E quando eles mandam os dados para nós já exigimos uma planilha muito parecida com essa que eu acabei de mostrar, com os campos já que nós determinamos. Isso facilita quando nós vamos importar e tombar o material. Então, para vocês entenderem, nós vamos começar a mapear esses 30 registros. Não é tão difícil, obviamente eu já tenho alguma experiência, então vai ser mais rápido. Mas o registro, ele é do catálogo do Collection Object. Bom, então, ele vai estar aqui. Se tiver em inglês, se você clicar aqui, ele vai dar o número do campo, vai dar uma descrição do campo, aqui embaixo. E clicando no registro e no número do catálogo, eu clico na setinha e ele está mapeado aqui. Quer dizer que os dados de número de registro vão entrar no local correto, que é o número de catálogo, o número de registro do Specify, que é aquele dado único. Muito bem. Agora vamos passar para a parte da taxonomia. Mas notem, eu estou importando um conjunto de registros e não uma árvore taxonômica. Eu poderia simplesmente ter uma planilha só com as descrições do taxon e eu usaria para importar a planilha taxon. É muito comum as pessoas virem aqui e importar por aqui, onde estão os dados. Nesse caso, nós vamos usar essa importação de taxon se nós formos importar apenas os dados de taxon. Nesse caso, como eu tenho registros a serem importados, eles foram determinados por alguém, foram categorizados, foram determinados taxonomicamente. Então, esses dados de categorização vão estar na tabela determinação. Bom, onde está a classe? Notem que a gente vai ter um conjunto de dados com o número 1, depois nós vamos ter um conjunto de dados com o número 2 e até número 3 no final. Eles são iguais. Qual é a diferença? Isso, para quem lembrar, quando nós colocamos a determinação em dados, ele aceita manter um histórico de determinação. Se você tiver vários tipos de determinação para o mesmo registro e ter um histórico, você consegue, então, até 3, colocar aqui esse histórico. No nosso caso, nós só temos uma, então nós vamos usar apenas o campo 1. Classe 1. Vou clicar, determinei. Se eu for para a ordem aqui agora, o mais operacional é a gente, já achei ordem que é o próximo. Opa, tá errado, olha aqui, ó. Eu não cliquei em ordem, eu não disse a ele, eu tenho que voltar lá. Esse dado aqui, classe, é classe, clico em ordem e determino a ordem. Família. Supragenérico. Essa planilha, ela é uma planilha bastante ruim, como diz o Rui. Por quê? Porque ela tem vários erros inseridos de forma até intencional para a gente poder trabalhar para o curso. Nesse supragenérico, ele pode ter tribo, pode ter subfamília, e, enfim, uma condição de dados. Se você identificar isso, provavelmente você vai ter que dividir essa coluna na categoria certa. Mas, por enquanto, para o nosso registro, eu vou colocar aqui em subfamília, gênero, mesma coisa para subgênero, ou o nome subespecífico. Notem que eu estou clicando e inserindo os dados. Autor da espécie, species author, está aqui embaixo. Nós podemos inserir o autor para todos as categorias. E quem identificou? Determinador. O nome do determinador aparece em primeiro, último e os nomes do meio. É uma condição do Specify e isso ajuda bastante depois. No meu caso, como a minha planilha é uma planilha pré, eu apenas coloquei um nome, depois o Rui trata um pouco disso, e vou colocar como no primeiro nome. Data de determinação, está logo aqui em cima. Tipo, quer dizer, qual é o meu tipo, se é parátipo, se é apenas um vótipo, estado tipo. E agora eu saio da planilha de determinação e começa a aparecer a coleta. É necessário sabermos em que nível de condição nós estamos tratando nossos dados. Já falei da determinação daquele registro. Agora eu vou falar da coleta, né? Então, eu tenho um dado aqui de coletor. Se eu estou falando de coleta, o meu campo de dados não está em determinação. Vai estar no evento Collect Event, ou no evento de coleta. Tá?
E aqui nós vamos ter vários campos de coleta. Então, vou achar aqui o nome do primeiro coletor. A mesma condição acontece para o nome do determinador para o coletor. A gente tem o primeiro, o último e o nome do meio, se você quiser categorizar isso em colunas. O coletor 2, um coletor 3. Método. O método de coleta está aqui em cima. Número de exemplares. O número de exemplares, ele apareceu aqui porque geralmente aparece, mas o número, logo nessa ordem. Mas, geralmente, o número de exemplares, lembra, nós estamos tratando de um objeto de coleção. Quem é o objeto de coleção? É o seu registro. É o indivíduo alfinetado, é o seu frasco com os seus exemplares lá dentro, é o seu ninho, o seu indivíduo taxidermizado. Quantos exemplares tem esse objeto de coleção preparado? Esse dado vai estar em preparação, tá? Que se chama contagem. Quantos indivíduos tem ali dentro? Necessário eu encontrar a tabela dele aqui de novo. Bom, data de início da coleta. Por isso que é necessário, vou ter que voltar de volta para a coleta. Esse é o evento de mapeamento. Então, data início. Aqui. Data fim, quando tem. Às vezes são um período, né? Hora, se você pode ter uma hora início e hora fim. Caso você não tenha só um dos dados, você pode determinar tudo na hora início. E aparecem alguns atributos também, às vezes, nas nossas planilhas. No caso aqui, por exemplo, eu tenho estágio e sexo. De quem? Desse objeto de coleção. Obviamente que esse dado não vai estar nem no Collective e nem da determinação. Ora, aonde eu coloco esses dados? Nós temos tabelas de atributos que nós podemos utilizar para esse tipo de dados. Uma delas, muito importante, é a Collection Object Attribute. Essa tabela, você vai ver que não tem os dados aqui caminhando nos campos, não tem os nomes, eles têm campos onde nós podemos personalizar a nossa coleção com os dados que nós temos. Por isso que eu digo, nós personalizamos o Specify para atender às exigências da curadoria. E aqui a um lado, nós podemos ter campos onde apenas vão número, assim como podemos ter outros campos de texto. Então, por exemplo, o estágio, eu posso usar esse texto 1. Ah, mas vai ficar sempre como texto 1? Não. Nós podemos mudar o nome desse campo dentro do Specify. É possível mudar, e em vez de texto 1, você escreve lá estágio. Sexo, eu posso usar, por exemplo, o texto 2. Tá? Vamos caminhando no nosso mapeamento, já estamos quase acabando. País, estado, município, vamos para a localidade. País, estado e município, nós já sabemos, então, que é a geografia. Então, aqui, país. Lembrando de sempre clicar no estado antes. Estado. Município. Esses dados vão alterar as árvores taxonômicas, assim como os dados de taxonomia. Vai ser alterado lá dentro. Lembrando que nós não estamos dentro ainda do banco de dados. Localidade. Nós temos uma tabela que você também encontra lá no conjunto de dados aqui em cima, quando você for inserir manualmente os dados, diretamente os dados. Localidade, uma tabela muito importante. A localidade é o nome da localidade. Notem que aqui eu tenho diversos campos, que eu posso utilizar, também posso personalizar alguns campos. Então, nome de localidade, está aqui. Eu tenho a unidade de conservação, o Specify ele tem um campo National Park Name, posso utilizar esse campo. E eu tenho alguns sítios ou pontos de coleta nos meus dados. Onde eu coloco isso? Bom, nós podemos utilizar algumas ferramentas de texto aqui, ou podemos mudar alguns nomes desses. Dragagem, ilhas, não há problema, ele está usado como dragagem, mas às vezes em algumas coleções nós tivemos que mudar aqui para ponto de coleta ou bacia, enfim, setor, né? E a gente pode mudar. No caso aqui, eu vou colocar em texto 1 e texto 2. Opa, olha aqui, acabei de fazer o erro. Texto 1 é o sítio e o texto 2, o ponto de coleta. Opa, latitude e longitude já apareceu mapeado. Por quê?
eventualmente, se você escrever os cabeçalhos de sua planilha de uma forma bastante correta, ele já indica um mapeamento prévio para você. É a mesma coisa do dado que eu contei agora há pouco que nós fazemos no museu. A gente consegue colocar isso diretamente na planilha e, às vezes, ela nos ajuda a mapear. Bom, mas será que está certo? Eu clico aqui em latitude, latitude 1, longitude 1. Está ok, está correto, não tem problema nenhum. Os dados de UTM eu tenho, no caso aqui eu só tenho os dados de Northwestern, está faltando a zona, mas eu vou manter esses dados e também o datum. Vegetação e habitat, eu posso usar qualquer outro texto. Depois eu posso personalizar o meu formulário. E meio de conservação. Meio de conservação, se é álcool, se é alfinetado, onde está? Preparação, né? Vai estar em preparação, né? Aqui tem todos os dados de preservação e preparation type. Está aqui, meio de preparação. Observação 1 e 2. As observações são dados muito frequentes em planilhas e é necessário, muitas vezes, você verificar se aquele dado de observação ele é um dado do local de coleta, ou é um dado de um atributo do indivíduo em si que está registrado, ou dos indivíduos. Mas há um dado que eu indico sempre, nós podemos usar duas, no Collection Object, nós temos notas, para utilizar, por exemplo, nós podemos também usar no atributo, também temos um campo de notas e podemos botar a observação 2 aqui. Bom, terminei o meu mapeamento. Todas as minhas colunas estão mapeadas. Eu posso, se eu quiser, por exemplo, mudar aqui, trocar, eu quero deixar a preparação tudo junto, eu posso colocar preparação lá embaixo, junto com, só clicando na setinha, ele vai alterar a ordem da coluna. Posso colocar aqui para trás, tá? Então, isso aqui eu vou deixar, o resto eu vou deixar como está, dou um OK. Vou salvar isso com o nome que eu queira, vai ser o nome da minha conjunto de dados, se eu quiser colocar alguma observação, e dou OK. Importando a planilha. Vejam bem, nós estamos importando a planilha para o Workbench, não para o banco de dados. Bom, cá está, né? Temos a nossa planilha dentro do Workbench, tá? Dentro do Workbench, dessa ferramenta aqui. E o que nós temos aqui? Nós temos praticamente a mesma planilha com os nossos campos. Vou caminhando aqui, ó, estão todos eles aqui, com os nossos dados. Obviamente, tem vários dados em branco. Tá? Todos eles estão aqui. Isso está dentro do Specify? Não. E nós temos vários tipos de casos. Aqui embaixo, ele mostra marcar células inválidas. Eu tenho 772 células inválidas. Por quê? No caso do registro, tá? Eu tenho aqui, no meu dado, 8 algarismos numéricos, certo? Ele está errado, porque quando eu criei a minha coleção, essa coleção eu criei ela como se fosse uma constante, um espaço e os registros, tá? Então, na verdade, eu poderia até corrigir aqui, como mpeg, por exemplo, espaço e os 8 registros. mpeg, espaço, não está corrigido. E eu poderia corrigir aqui diretamente esse dado. Acho que ele foi para baixo, por isso. Aqui, né? Ele aceitou, tá vendo? Ele corrigiu o dado, ele estava ordenado aqui, ele corrigiu o dado e ele aceitou. 770, eu corrigi 2. Não vai importar porque eles estão com os mesmos números de registro. Obviamente que eles têm que ser únicos. Mas eu posso corrigir aqui. Infelizmente, nós vamos ter que corrigir uma a uma. Não necessariamente. Então, são os dados, e é o que a gente vai passar logo em seguida, de registro. O número de registros tem que estar no modelo do qual foi setado a condição da planilha. Outro, vamos passar para os erros de taxonomia. Vejam bem, aqui eu não aparece um erro nenhum. Está tudo bem com a minha planilha. Deixa eu voltar na ordem que estava, que daí eu já consigo aqui. Está tudo bem, está tudo bem. Aqui está tudo bem. Opa, aparecemos erros aqui em classe e em família. Por quê? De novo, o Rui acabou de mostrar a hierarquia de árvores e como que você coloca essa hierarquia lá dentro, se você precisa desses dados. O Specify, ele não vai aceitar
entrar um dado de ordem, e ainda está com letra minúscula aqui, sem você colocar primeiro a classe. Basicamente, se eu inserir a classe aqui, insecta, à mão, e dar um Enter, ele corrigiu, menos uma célula inválida. Tá? A família aparece porque eu tenho gênero aqui. Então, essa categoria são registros que eu vou ter que corrigir antes. Olha, tem vários aqui. Toda a parte hierárquica falta, mas eu tenho gênero e tenho a espécie. Quanto às espécies, nós temos os nomes binários da espécie. O Specify, ele trabalha com um campo no nome de gênero, normalmente, mas o correto é como está esse registro aqui. Ó. O epíteto específico aparece sozinho, sem aparecer dessa forma. Ele vai aceitar dessa forma? Vai aceitar, porque é um campo de texto, tá? Mas o Rui vai mostrar para vocês como isso a gente pode corrigir da forma mais correta, que é esse dado aqui, ó. Tá? Outros campos que podem aparecer, e aí você pode andar aqui e olhar a sua planilha tranquilamente. Os nomes de determinador, notem aqui, o determinador apareceu com o nome completo todo em um campo só, porque eu setei dessa forma. A mesma coisa para a coleta. Ué, método. Por que o método está aparecendo vermelho? Método é uma ferramenta, é um campo onde usa as pick lists. O Rui vai falar também a respeito disso. Mas essa rede manual, ela não contém como uma lista. Como é o pick list? É um menu que você clica e seleciona. Se esse dado eu selecionasse para trap, porque esse trap está lá dentro do meu banco de dados, ele aceita. Mas rede manual, ele não está aceitando. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que inserir o rede manual na minha pick list. Quando eu inserir, todos esses campos vão parecer válidos. Em termos de data, também aparecem erros. Nós não temos a data completa aqui, mas é possível importar a data só o ano, o mês ou dia e mês. Mas se eu colocar aqui, por exemplo, 1 de agosto, deu errado. Por quê? Porque 2015 também está errado, está com 0 a mais. Agora deu certo. Tá? Então, são dados que o Specify está me mostrando que eu preciso corrigir. Ora, vamos colocar aqui 31, dia 31, são 2 dígitos normais. Ele já... 31 não, 32, agosto tem 31. O dia 32 não existe em agosto. Ele vai falar que, olha, tem coisa errada aqui. Tá? Então, é mais uma forma de a gente qualificar os dados olhando aqui. Obviamente que tem dados com letras e tal, vão aparecer errados. Outros erros comuns aparecendo. Na categoria de geografia, a mesma situação da hierarquia de táxon. Eu tenho o município, mas eu não sei o estado e nem o país. É necessário que a gente coloque isso. Se você chega até o município, tem que colocar a hierarquia anterior, mais dados a serem corrigidos. E a localidade? A localidade é um campo necessário ao Specify, uma vez que ele usa para formulários como full name. Então, a localidade é um campo que não pode estar vazio. Mas, olha, eu vou ter que inventar uma localidade? Não necessariamente. Aqui nesses dados, eu tenho localidade. Aqui, o que a gente usualmente faz é simplesmente copiar o município, que é a localidade mais acurada que eu tenho. Então, eu consigo colocar esses dados para dentro e importar como uma localidade. Vai ficar como se fosse um município. Se você tiver um outro dado, um nome de fazenda, de sítio, ou até mesmo nome de bairro, você pode colocar. Então, todos os dados de qualidade vão estar aqui colocados. Os demais campos são campos de texto. Temos as coordenadas. Aqui as coordenadas elas estão em um formato correto. Ele aceita a entrada só separando sem o apóstrofo. As coordenadas, então, ele está entrando. Porém, nós temos coordenadas erradas, um formato ruim. Nós vamos ter que arrumar essa coordenada aqui, tá? Para um formato que ele seja aceitável também. Eu não vou entrar em formatos de coordenadas aqui. Nós podemos também separar grau, minuto, segundo e o setor em várias colunas, tá? Mas ele também aceita. Há um detalhe, essa coordenada que eu cliquei aqui logo acima da vermelha, ela está correta. Se eu colocar 60 minutos e dar Enter, ela vai estar correta. Agora, se eu colocar 65 minutos,
Ela deveria dar, ela vai dar correta aqui, mas ela não vai importar, porque não existe 66 minutos. As coordenadas de UTM podem ser inseridas, mas elas não têm a mesma exigência de formatação das coordenadas de grau, minuto e segundo. Lembrando que só o norte e o oeste não servem de muita coisa, nós precisamos de mais dados aqui de datum e de zona. Meio de conservação também é pick list. Se ele não aparece aqui, é porque a gente precisa inserir nas pick lists. Se eu colocasse aqui como alfinetado, está em inglês, ele ia aceitar. Número de exemplares e as observações. Bom, se eu arrumar tudo isso aqui, eu tenho vários botões aqui embaixo, onde eu posso inserir uma linha nova, ou deletar uma linha, ou corrigir, limpar as células. Eu posso até georreferenciar os meus dados e ver onde eles estão daqui mesmo, tá? E gravar essa planilha para depois eu voltar aqui e trabalhar com ela. Há um botão muito importante aqui, que é esse botão que está em cinza. Nós temos que habilitar ele. Por quê? É ele que vai importar para o banco de dados que o Rui vai mostrar. Mas eu não vou conseguir enquanto eu tiver células inválidas aqui. Eu posso gravar a minha planilha aqui dentro, da forma como ela está, e posso deixar para trabalhar depois, ou retornar ao Excel e fazer um tratamento melhor dos meus dados, para daí fazer uma importação com maior qualidade. A última coisa a mostrar aqui na Workbench é que nós temos a opção de formulário. Então, aqui eu tenho 63 de 200 registros, eu estou nele, eu posso caminhar nos registros, e eu posso trabalhar como formulário. Eu não vejo muito, nunca trabalhei muito, desconheço quem usa muito isso aqui, mas você pode salvar um tipo de formulário para fazer uma pré-entrada de dados, trabalho de campo, e você pode desenhar aqui o teu formulário da forma que você quiser arrastando, tá? Ah, não gostei do formulário, você volta para a situação de tabela, tá bom? Então, cheguei nesse momento, consigo, mas não consigo importar. E agora, o Rui vai continuar o nosso processo. Muito obrigado, e depois a gente se fala um pouquinho mais. Obrigada, Cleverson. Rui, então você pode dar sequência falando sobre qualidade de dados, vocabulários e ferramentas. O Cleverson já saiu, vou partilhar a minha tela, a tela, vamos começar onde acabou o Cleverson. Portanto, o Cleverson o que fez foi mostrar-vos não só o processo de importação, mas dos muitos problemas que temos aqui com estas células a vermelho. E, portanto, nós só vamos conseguir, como ele dizia, importar os dados quando resolvermos isto. Como viram, é possível fazer essa correção já dentro do Specify, até com bastante qualidade, garantindo que se cumprem os requisitos. Mas eu vou propor-vos uma outra abordagem com a utilização do programa OpenRefine. O OpenRefine, como dizia, é um programa que corre no browser e vamos fazer aqui algumas operações que mostram a potencialidade do uso do programa para correção de erros sistemáticos e também estruturação dos dados. Portanto, o que eu vou fazer para já é importar os dados que estão ainda por corrigir a partir da planilha de Excel. Estou aqui a verificar que a estrutura das colunas foi corrigida corretamente e importada e vamos abrir então o ficheiro no OpenRefine. Reparem que eu aqui só estou a ver 10 linhas, apesar de que o meu ficheiro tem 199 linhas. E a maneira como o OpenRefine funciona não tem por objetivo mostrar-nos os dados todos e percorrer os dados, porque nós aqui temos um ficheiro até relativamente pequeno, mas podemos estar a trabalhar com centenas ou milhares de registros. E, portanto, o que o OpenRefine nos permite é trabalhar os dados todos de uma forma sistemática. E a maneira como nós temos para verificar como é que os dados estão e como é que vão ser corrigidos é trabalhar com o que se chamam facetas. Vamos então ter que corrigir aqueles vários problemas que o Cleverson indicou. Vamos verificar se os nossos dados estão corretos. Uma das formas de eu verificar quais são todos os valores únicos que me aparecem na coluna de classe, por exemplo, é fazer uma faceta do formato de texto. E reparam aqui que eu tenho, nesta coluna, nas 199 linhas,
tenho 191 linhas com o valor insecta corretamente corrigido, mas tenho 4 linhas em que falta o C. Está escrito como insecta. E ainda tenho 4 linhas que estão a branco. Eu posso selecionar as que estão erradas, clicando aqui, veem que selecionei só as 4 linhas, que está aqui assinalado acima, que têm o nome errado, e posso selecionar as 4 linhas que têm o valor a vazio. E, portanto, isto é uma forma rápida que nós temos para analisar qual é a estrutura dos dados, os valores únicos dos dados e fazer a correção. O nome inseta está errado, já verificámos. Portanto, estes 4 valores estão errados. Eu posso editar diretamente, ou posso fazer algo ainda melhor, que é editar o valor que está errado aqui a partir da faceta do lado esquerdo e corrigir para o nome correto. E faço insecta. Reparam que o insecta sem C desapareceu, porque foi corrigido para ser insecta com o nome correto e, portanto, eu tinha 191 valores insecta bem escritos, passei a ter os outros 4, 195. E os 4 valores a branco, também posso editar para escrever insecta e deixei de ter valores vazios, tenho todos os valores de insecta corretamente corrigidos. Como veem, isto é muito fácil, e se estamos a falar de 100 mil linhas ou 10 mil linhas, o mesmo tipo de operação resolve imensos problemas. Portanto, a classe inseta está corrigida, vamos ver o que é que se passa com a ordem. A ordem tem estes valores todos. Eu já vi que há aqui um valor Hymenoptera com I e não com Y, está errado. Mas eu podia não ter detectado isto imediatamente. Então, podia fazer aqui uma outra operação na faceta, chamada cluster. Olha, a faceta, quando eu fiz cluster, o que o programa vai fazer? Vai correr algoritmos para encontrar semelhanças entre valores, mas que possam conter estes erros. Podem ser erros troca de letra, ou neste caso, Lepidoptera, há um conjunto de valores com a letra, com a palavra a começar com a letra maiúscula, outro a começar com a letra minúscula. Ele detectou isso. Mas eu tenho vários algoritmos. Se eu usar o algoritmo Metaphone, que usa semelhança de som entre as palavras, também detectei o problema com o Hymenoptera. Portanto, posso experimentar estes algoritmos todos para encontrar esses erros, ok? E, portanto, desta forma, o que acontece? Tenho aqui 2 valores do Lepidoptera com maiúscula e com minúscula, Hymenoptera com Y ou com I, e eu quero corrigir isto. Então, o que é que eu vou fazer? Vou selecionar qual é a forma correta. E digo, quero juntar, sim. Para quê? Para um novo valor chamado Lepidoptera. Vou juntar os Hymenoptera para um novo valor, Hymenoptera com Y. Faço Merge and Recluster e já não detecto problemas. Na faceta do lado esquerdo, passei a ter Hymenoptera só bem escrito e o Lepidoptera só bem escrito. Portanto, resolvo também um conjunto de problemas aqui. E assim sucessivamente, vamos ver outro exemplo do outro campo que pode estar mal. O campo determinador, não sei, me lembro se havia determinador ou se havia coletor. Aqui é onde tipicamente acontecem muitos erros, os nomes mal escritos, as pessoas mal escritas, nos nomes das pessoas podem acontecer muitos erros. Vamos então abrir facetas. Eu posso combinar inclusivamente estas 2 facetas para fazer filtros combinados. Vamos ver o Silveira, quais são os registros que ele determinou, eu vou escolher vários, portanto, aqueles que ficam a laranja são os que determinou. O Silveira não colheu nenhum exemplar, os exemplares foram colhidos por outras pessoas. Porquê? Porque eu não encontro o nome Silveira aqui. Vou fazer reset, vou escolher Martins. O Martins, sim. O Martins, se for a mesma pessoa, colheu e determinou. Portanto, aqui combinando 2 filtros, vejo que são 8 registros que foram colhidos por Martins e determinados por Martins. Tem problemas, porquê? Porque o nome Martins
ficou dividido por uma razão qualquer que o Cleverson vai explicar. O Cleverson passou todos os erros que havia possíveis e imaginários. Tive um dia inteiro a corrigir esta tabela. No campo Martins, como corretor, ficou separado o sobrenome das iniciais do primeiro nome. E eu então aqui tenho formas de combinar filtros para detectar possíveis correções que posso fazer aos meus registros. Vamos então remover todos estes filtros e vamos só aqui no determinador fazer então a operação de cluster. Outra vez, aquela operação para encontrar semelhanças e reagrupar valores. Olha, o Rosângela Santos aparece escrita de duas formas. A forma correta é com acento, vamos corrigir. Ok, está resolvido, mas vamos ver se há outros problemas com outros algoritmos. Olha, Martins, num caso tem espaço entre as iniciais, no outro caso não tem. Vamos usar a forma com espaço. Aqui o Silveira também acontece a mesma coisa. Vamos corrigir. Será que ainda há mais problemas? Olha, aqui temos o Silveira e temos o Silvéria. Alguém trocou a letra. Isto também já me aconteceu, já fui Figuéria num artigo científico. Portanto, o programa encontrou, vamos resolver. Olha, temos outro, um Rosângela e alguém esqueceu o A, ou então quando tentou pôr com o acento, em teclados estrangeiros pode acontecer isso, em teclados não portugueses. Ele não deixa entrar o caractere. Ou então aquelas trocas que os computadores fazem. E portanto assim consigo fazer uma resolução de uma série de problemas nos meus nomes das pessoas. Outra operação que podemos fazer, deixa eu ver aqui a minha guia. Nós temos aqui então o caso também de, ao nível do género, temos todos os exemplares, todas as formas, os nomes de géneros que existem. E o que é que eu preciso verificar? Se eu tenho um género determinado, tenho que garantir que a família está preenchida, que a ordem está preenchida e que a classe estão preenchidos, ok? Portanto, no filtro do género, vou escolher todos os exemplares, todas as linhas que têm o género preenchido. Como é que eu faço? Em vez de estar a selecionar todos os nomes de géneros, vou escolher a última categoria, que é a coluna que tem valores vazios. E depois vou inverter. E, portanto, eu com esta faceta inverti de maneira que fico selecionados nestes 84 registros só os registros que têm o género preenchido. E então vou ver se garantimos, o supragenérico é opcional, portanto não vamos preocupar-nos com isso, mas a família tem que estar preenchida. E, portanto, eu não posso ter valores vazios com a família. Então, neste caso, estas 5 linhas não cumprem o requisito specify de ter a família preenchida. Como é que eu resolvo isto? Vamos ver se existem para estes géneros outras linhas em que já exista a família preenchida. Então, vou fazer uma outra coisa, pode parecer pouco lógica, mas que nos vai ajudar, que é a tal combinação de filtros. Vou selecionar como género o Anacroneuria. Eu sou terrível para palavras em latim. E então, só com este género selecionado e eliminando o filtro da família, vejo que tenho 5 exemplares em que a família está preenchida e 2 que estão brancos. Os brancos são aqueles que nós já sabíamos que tínhamos problemas. Mas há outras linhas em que a família está preenchida. Ok? Então, possivelmente, estes 2 brancos também são Pieride. Vamos fazer isso. Portanto, deixei de ter brancos. Vamos eliminar este filtro. E agora, quando eu tenho o nosso género que estávamos a trabalhar, já não tenho nenhum vazio ao nível da família. E assim sucessivamente. Isto é só para demonstrar o poder que tem o OpenRefine
em detectar os erros e corrigir os erros. Só uma última operação antes de avançar para o Specify. Eu, como vos disse ontem, trabalhei o dia todo nesta tabela para resolver todos estes problemas, de forma a conseguir ter os dados preparados para o Specify. Uma das operações que foi necessário fazer foi então a separação do nome das pessoas em primeiro nome e último nome. Eu aqui só tenho, para o caso dos determinadores, vamos então remover também este, tenho para os determinadores todo o nome junto na mesma coluna. Esta coluna não é fácil. Porquê? Porque eu tenho exemplares, tenho linhas em que o nome está composto com o sobrenome, vírgula, iniciais do primeiro nome, como seja o Silveira, mas tenho outros casos em que o nome está primeiro nome, último nome. E por isso eu não posso fazer toda a operação de separação do primeiro nome do último nome de uma forma só. Vou ter que identificar padrões e trabalhar esses padrões. Qual é o padrão que eu posso dizer que encontro aqui? Vejo que quando tenho o último nome, primeiro nome, tenho as duas partes do nome separadas por uma vírgula. E, portanto, se calhar eu posso usar a vírgula para fazer essa separação. Vamos tentar fazer isso. Então vou, em vez de abrir uma faceta de texto, vou abrir um filtro e vou colocar como filtro vírgula. E, portanto, no campo determinador, quando eu tenho a vírgula, então, efetivamente, passo a ter o último nome e primeiro nome. Já tenho um padrão comum. Então, posso usar uma outra operação de separação de coluna para fazer a separação do último nome com o primeiro nome. Isto vocês também conseguem fazer na planilha Excel. E então, vamos usar aqui o separador, a vírgula, fazer OK. E, para estes valores, então fiquei com duas novas colunas, do determinador 1 e o determinador 2, em que o determinador 1, então, na verdade, em termos de linguagem do Excel, do Specify, chama-se First Name, e o último nome, não, isto por acaso é ao contrário, não é? Name, este é o Last Name, e neste caso são as primeiras iniciais que vamos considerar first name. Ok? Não resolvemos tudo o nosso problema, porque temos aqui, só trabalhamos os casos em que o determinador tinha uma vírgula. Vamos eliminar, então temos os outros casos. Então, nos outros casos, temos, agora sim, vamos incluir uma categoria só com os casos em que tem primeiro nome ou iniciais e o último nome. Selecionei estes, são 40 registros, e então para estes eu posso fazer a operação também de separação, mas aqui tenho que fazer uma coisa e vou mostrar-vos a parte mais complicada, mas mais poderosa do OpenRefine, que é, vou preencher a coluna do último nome e a coluna do primeiro nome para as células que estão vazias. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar o separador para separar as duas partes. Mas não esqueçam que há aqui nomes que têm mais do que um espaço. Não é? Em vez neste caso, este Rosângela Santos tem um espaço só, é fácil separar com o espaço, mas há outros casos em que há mais do que um espaço. Portanto, eu tenho que usar aqui uma forma especial para fazer essa separação e vou reutilizar esta forma, que foi uma das que eu tive que ensaiar ontem. E então, o que é que a fórmula faz? Faz a separação, eu estou a determinar o last name. Então, vou separar, mas vou separar a partir da última ocorrência do espaço. O que este índice aqui indica é isso. E, portanto, aparece-me o Santos.
E, portanto, consegui separar aqui, no determinador último nome, podemos fazer a faceta cá em baixo, já só tenho últimos nomes. Faria o mesmo aqui, mas estas são operações complicadas. Só fiz este exemplo, muito rapidamente, para vos dizer que podemos usar fórmulas, podemos usar Python para fazer a estruturação dos dados. Esta tabela precisou de muito trabalho, tivemos problemas com as datas, tivemos problemas com a geografia, também com casos de valores vazios, tudo isso, tivemos todo esse trabalho para resolver. E, portanto, feito esse trabalho, chegamos a esta forma, que eu chamei correta, que é a folha estruturada, em que já não há valores vazios na taxonomia, em que há a separação do último nome e do primeiro nome para o nome das pessoas, isto tanto para o coletor como para o determinador, como para os coletores. Fazemos a verificação do sexo. O sexo, por exemplo, aparecia macho, aparecia M, aparecia, o nome não aparecia tudo padronizado. Fizemos as operações para corrigir, para ficar de uma forma consistente e padronizada. Tratamos toda a taxonomia, tratamos das coordenadas, para garantir que as coordenadas ficaram com o formato aceitável para o Specify. Ainda assim, o Specify dá-nos esta flexibilidade de poder admitir as coordenadas, tenham elas a notação dos graus, minutos e segundos, ou apenas separadores entre estas várias partes da coordenada. Tudo isso fizemos para obter esta folha que agora vamos abrir novamente no Specify, uma vez que o nosso tempo está a passar muito rapidamente. E, portanto, agora vou voltar ao Specify. E a folha que foi exportada do OpenRefine é esta que está importada para o OpenRefine. Ainda assim, temos problemas. Identificam que há 144 valores que ainda não estão totalmente resolvidos. Vamos ver rapidamente o que se passa. Temos aqui um problema com a coluna do sexo. A coluna do sexo é uma das tais colunas que tem uma pick list. E, portanto, eu só posso ter valores conhecidos na pick list, na minha lista de referência. Vamos então ver como é que conseguimos resolver isso. O que nós temos neste momento é a coluna do sexo não tem os valores de fêmea, não aparece apenas um noun, não tem o valor de macho, e havia uns exemplares que devem ser lotes e, portanto, combinam macho e fêmea. Portanto, há um valor macho e fêmea. Como é que eu faço a edição da pick list para acrescentar estes valores? Aqui no Specify tenho, na opção de configuração, então o editor das pick lists, e aparecem todas as que estão definidas no meu programa. Posso selecionar então a coluna de sexo e vou então, reparam que aqui está o unknown, que era aquele que nós já vimos que existia. Vamos acrescentar o macho, podemos adicionar tanto como título como valor. Vamos acrescentar a fêmea e vamos acrescentar aquele macho fêmea que vimos que também existia. Está editada a pick list. Vamos então voltar ao nosso workbench e para a planilha deixamos de ter o erro com a coluna, os erros com a coluna do sexo. A coluna do sexo deixou de ter problemas. Este é um exemplo da edição da pick list que nós temos que fazer. Nós temos várias destas colunas que têm pick list. A coluna do sexo é uma delas, o preparation type, ou seja, o tipo o método para preservação de material também é outro. Portanto, temos que garantir, editando a pick list, que ela contém estes valores. E resolvidos os problemas, reparem que aqui o botão de upload está acessível. Portanto, finalmente podemos então fazer o carregamento dos dados para a base de dados principal. Antes de fazer esse upload, que é rápido, vamos só fazer uma consulta à base de dados para confirmar que esta está vazia. Não tem resultados. Então, voltamos ao Workbench e vamos fazer a operação. Ele vai fazer vários passos, eu vou explicar o que é que faz cada um dos passos. Diz que estão verificados os dados, estão validados, podemos carregar. Carregamos no botão de upload e começa a carregar. Ops,
há aqui um problema, a linha 2 não pôde ser carregada. Isto foi uma das rasteiras que o Cleverson me passou. Portanto, é um dos problemas para resolver. Olha, outra. Aqui a linha 102 também não pode ser carregada. Aqui do lado esquerdo, estão a ver que ele está a dizer que nas várias tabelas acrescentou valores novos. Esta base de dados era uma base de dados que estava virgem, não tinha nomes. Portanto, não tinha nomes de pessoas, não tinha nomes de taxa, não tinha nada. E, portanto, há a necessidade de acrescentar esses novos nomes nas tabelas do Specify. E, portanto, estas são as várias tabelas que foram carregadas e isso resultou o quê? Do mapeamento que o Cleverson fez antes. Portanto, estas linhas estão praticamente todas prontas para carregar, mas há aqui o problema na linha 2 e na linha 102. Vamos ver o que é que se passa. Diz que há aqui um constraint violation error. Isto é uma coisa do MySQL apenas para dizer houve uma violação de uma restrição. Então vamos olhar para a linha 2 e no collection object. Na linha 2 é o que eu vejo? Vejo que aqui a linha 1 e a linha 2 têm o mesmo número de catálogo. Isto não é possível. Portanto, nós vamos ter que ir à tabela corrigir isso. O mesmo se passou na linha 102. Portanto, eu não posso avançar assim sem resolver isto. Eu disse que a tabela já tinha sido carregada, mas na verdade nós ainda podemos voltar atrás. Vamos fazer o undo e, portanto, voltamos vamos desfazer aquilo que tínhamos construído e vamos então agora resolver o problema deste número de catálogo. Eu tenho dois iguais, atenção, eu vou resolver aqui rapidamente, mas o que vocês têm que fazer é ir à equação, encontrar estes dois espécimes que têm o mesmo número de catálogo e dar o número correto. Isso é o que tem que ser feito. Portanto, vamos resolver a nossa questão com um número, vou pôr aqui 99 não é admitido, vamos pôr 399, esperando que não haja dois 399. Eu devia ter posto uma coisa bastante mais diferente. Não há. E o outro número errado era o 102, este. Portanto, eu estou a fazer isto aqui sem verificação nenhuma. Tomem nota que vocês têm que fazer essa verificação na vossa base de dados. Vamos gravar e vamos tentar outra vez repetir o processo de upload. Outra vez, temos as tabelas a ser preenchidas. Nós depois podemos analisar com detalhe o que foi preenchido. Acabar de carregar, confirmar que tabelas é que foram corrigidas, resolvemos os nossos problemas com números de catálogo duplicados, porque não houve aqui mensagem. Vamos ver o que foi feito. Aqui podemos ter um relatório para cada tabela, o que foi alterado. Por exemplo, ao nível da classe, tivemos a entrada de 2 valores. Olha, aqui ainda havia problemas com o inset, não corrigi para aqui os valores. No nível da ordem foram estes valores. Os agentes foram estes valores, foram carregados. Portanto, fica aqui com o relatório completo que posso exportar para uma planilha de Excel com todos os novos valores que foram adicionados à base de dados. E agora, finalmente, faço commit para carregar finalmente para a base de dados de gestão, para a base de dados principal. Sim, isto está feito. Portanto, agora, se voltamos à nossa query e fizermos novamente uma pesquisa com o número de catálogo, as determinações, a informação de colheita, vamos então obter os nossos resultados já com os dados importados. Isto foi demonstrado um bocadinho mais de tempo do que aquilo que a gente pretendia. Mesmo assim, só esta tabela com 199 registros e muitos erros maldosamente colocados aqui pelo Cleverson foram resolvidos num dia, mas garanto-vos, isto é um trabalho que demora muito tempo, não só pela correção operacional dos dados, mas pelas decisões que têm que ser tomadas e, portanto, muita reflexão tem que ser feita
é muito bom usar exemplos de outras equações que já passaram por este processo e que podem ajudar-vos a tomar essas decisões. Portanto, mas finalmente conseguimos fazer a importação. Uma nota, nós aqui usamos um fecheiro muito pequenino, mas viram que isto é um processo intenso, mesmo dentro do Specify. O Specify na componente do Workbench tem uma limitação que eu neste momento não me lembro de número de linhas que ele consegue trabalhar de cada vez. Penso que está mais alargado, mas em tempos era de 7.000 linhas. Portanto, pode ser necessário, se vocês tiverem uma base de dados grande, fazer a separação da tabela em muitas tabelas com o máximo de 7.000 linhas. E o Specify tem uma ferramenta para isso que se chama Import File Splitter. Ele estrutura uma tabela, a planilha completa de Excel, e depois passam para o Import File Splitter e ele vai fazer a separação automática por número de linhas que definam, no número de tabelas, no número de ficheiros que seja necessário para não ultrapassar o limite do Workbench. E aí poderão carregar os dados. Portanto, esta era, completamos assim o processo. Se as pessoas tiverem disponibilidade, nós podemos ficar disponíveis também para responder às perguntas que, entretanto, foram colocadas. Obrigada, Rui. Obrigada, Cleverson, pela apresentação. Nós não temos até muitas perguntas no chat. Eu gostaria só de fazer as perguntas e daí eu deixo aberto para o pessoal do Zoom, se quiser fazer perguntas, tá? Eu vou falar aqui, a Flávia Virgílio pergunta, sobre a divulgação dos dados, tem como subir todas as informações da coleção para o sistema, mas escolher quais eu quero postar ou divulgar? Sim, nós podemos definir num dos campos da base de dados, por exemplo, um ticket para dizer sim e não, tornar público ou não. Nós tivemos essa prática numa coleção anterior onde eu trabalhei, e só aqueles registros onde tinha o ticket para público é que depois, na exportação, usando um filtro, nós podemos decidir quais as que são tornados públicos e quais as que se mantêm restritos. A mesma coisa para a localidade, então, para qualquer dado, para qualquer coluna. Com certeza. Qualquer coluna, né? A publicação dos dados resulta sempre de uma pesquisa inicial. Portanto, nós, quando construímos uma pesquisa, uma query, vamos definir quais são os critérios que vão definir os resultados que vão ser tornados públicos. Portanto, podemos filtrar com esse ticket de público ou não, por localidade, por grupo taxonómico, etc. Ok. O Dr. Carlos Lucena tinha perguntado alguma coisa sobre o Cleverson, o Cleverson, isso, na hora que estava apresentando como montar a tabela, porque colocou determinação e não taxon. Eu acho, não sei, acho que determinação é outra nomenclatura, né, Cleverson? Não, é assim, a taxon, quando a gente coloca, ela é a tabela de taxon. Pronto, existe a tabela de taxon, que é basicamente aqueles dados que apareceram na árvore que o Rui mostrou, né? Então, são as tabelas. Então, por exemplo, o nome insecta, ele é um nome, um campo que está lá, numa tabela de taxon, onde o registro vai lá e pega esse nome e coloca esse nome para aquele registro, tá? Mas esse processo é feito dentro, essa ligação é feita dentro da determinação. Então, você vai usar a tabela de taxon se você quer colocar, por exemplo, lá dentro, só os nomes dos grupos que você pretende trabalhar, existem já tabelas pré-prontas, então você vai mudar a tabela de taxon. Mas, quando nós estamos importando registros, nós usamos o campo de determinação, porque você tem que falar que aquele registro, ele está ligado com aquele taxon. Na verdade, não sei se eu fui claro, o Rui pode tentar explicar melhor isso, mas eu acho que é essa a dúvida. Então, nós usamos no campo determinação para mostrar, quando você escolhe na determinação, você já está fazendo a ligação, que aquele registro está usando aqueles dados da tabela de taxon. Se você usar só a tabela de taxon, você vai colocar só o taxon lá dentro, sem fazer nenhuma ligação com nenhum registro. Eu achei que deu para entender melhor quando o Rui colocou ali, separou as duas colunas do last name e do first name ali como determinação. Eu acho que ali já dá para ter uma ideia mais ou menos do como que funciona. Sim, mas só acrescentar rapidamente que notem o seguinte: a tabela taxon é uma tabela de referência, como dizia o Cleverson. A determinação é uma ação de uma pessoa sobre uma espécie.
E cada espécime pode ter várias ações. Portanto, é a pessoa, Rui Figueira, que vai determinar o espécime tal, na data tal, atribuindo-lhe aquele nome. Depois vem outra pessoa e dá outro nome noutra data. E, portanto, na tabela de determinação, nós estamos, efetivamente, a documentar uma ocorrência de determinação sobre uma lista de referência que é o táxon. Por isso é que o Cleverson, quando importou, estava a importar essas ações de determinação, não tanto a lista de nomes sobre a qual ela se suporta. E é bastante comum, é a dúvida mais comum que tem. Uhum. Mais perguntas? Alguém do Zoom quer fazer pergunta? Não? Comentários? No chat. Desculpar com o Rui, com a minha planilha. O Joaquim levantou a mão. Pode falar, Joaquim. Sim, não é tanto uma pergunta, é mais um comentário. Boa tarde a todos. O Rui mostrou a parte da hierarquia a parte das árvores hierárquicas e mostrou o processo de sinonimização, que de facto é uma coisa útil. Eu só queria chamar a atenção que quando se faz a sinonimização, portanto, fica uma associação entre esses nomes, e aquilo que eu esperaria, a primeira vez que tentei fazer isso, era que uma pesquisa pelo nome devolvesse os dados que foram também sinonimizados. Ou seja, eu tinha 2 nomes, sinonimizei-os e depois procurei por um nome e os resultados não devolvem todos os registros que tinham o nome que foi sinonimizado. Portanto, para obter esse resultado é preciso procurar pelo preferred name. Ou seja, estou aqui a apontar um comportamento que eu esperaria que fosse de uma maneira, mas na verdade acontece de outra maneira e é preciso ter isso em conta. Não sei se foi claro naquilo que tentei explicar. Eu posso acrescentar que na ferramenta de pesquisa do Specify nós temos que selecionar, é uma das opções que vem quando estamos a usar a ferramenta, usar nomes sinonimizados. E aí sim aparecem tanto os nomes sinonimizados como os nomes preferidos ou os nomes aceitos. À medida que vamos avançando, vamos percebendo também esta forma como o Specify estrutura os dados e como é que ela responde às nossas necessidades. Algo que eu pensei que o Joaquim ia referir, mas que eu vou chamar também a atenção como um aviso, que é atenção a estas sinonizações que afetam todos os registros. E nós temos muitas vezes nas nossas equações espécies que tinham uma determinada distribuição disjunta, todas classificadas com o mesmo nome, mas depois, com a evolução do conhecimento, elas são separadas em 2 espécies diferentes. E, portanto, se nós fizermos essa operação sem ter o cuidado de controlar que registros é que fazem parte de uma distribuição e de outra distribuição, vamos afetar erradamente todos os registros. Por isso, a ferramenta é poderosa e, como todo o poder, perigosa. Portanto, atenção às operações sobre a árvore taxonómica. Todas as árvores, na verdade. Ok, obrigada. Joaquim, quer falar mais alguma coisa? Não, era só. Obrigado. Obrigada, Joaquim. Obrigada, Rui. Tem mais uma pergunta da Flávia Virgílio, do Instituto Butantan. Ela pergunta, essas adaptações específicas para cada coleção, a gente consegue fazer gratuitamente? Se sim, como faço? Não entendi. Tudo o que até agora fizemos, não pagamos $1 em ninguém. Pois é, isso que eu... Pagamos muito dólar em tempo e conhecimento de pessoas, isso sim. Mas as ferramentas são gratuitas. Não esqueçam que quando criamos uma equação de para um determinado grupo biológico, para uma determinada disciplina, o Specify adapta os formulários e os campos da base de dados a essa equação, faz esse trabalho, porque já tem pré-definidos, digamos assim, esses modelos para cada um dos tipos de equação de herbário, equação de insetos, equação de aves, equação de peixes, equação de mamíferos. Estas são as que eu me lembro de memória, que são diferentes, imediatamente diferentes. Moluscos também. Portanto, há essa adaptação. E depois, há um aspecto que nós já falámos no início neste projeto e que é muito importante, que é a nossa necessidade de trabalhar em conjunto, de formarmos uma comunidade e trocarmos experiência. E, portanto, nós temos nesta comunidade pessoas que já estão a usar Specify há alguns anos, que têm essa experiência, com pessoas que vão iniciar, e pessoas que têm experiências diferentes ao nível da gestão e da preparação das equações. Portanto, vamos criar esta comunidade e um dos objetivos deste projeto é este.
Inclusive, eu acredito que muitas das dúvidas, né, por isso que acho que a gente não tem tanta pergunta hoje, elas se fazem na hora que você começa a trabalhar com o processo, né? Então, na hora que você começa a trabalhar é que você precisa desse suporte que vocês estão dando hoje aqui. Então, eu sugiro, né, que todos deixem esse vídeo, ele vai estar gravado na página do CIBBR do YouTube, então, quando alguém tiver alguma dúvida, pode acessá-lo. Mas também a gente está tentando, né, criar junto ao DIBF um fórum para que a gente possa discutir essas questões do Specify. Então, não só do Specify, mas de coleções de maneira geral, né? Então, na hora que nós conseguirmos esse espaço, né, eu acho que aqueles que estiverem fazendo essa exportação de dados, né, a maioria do Excel, né, que foram 90% dos que responderam o questionário disseram que vão fazer, né, do Excel para o Specify, essas pessoas possam, então, tirar essas dúvidas, né? Nós não temos mais perguntas, eu, então, só coloco a palavra aberta para o Cleverson e para o Rui, para a gente terminar o nosso evento, e agradeço a presença de todos, né? Sim. Só deixar uma última nota de que o CIBBR está a organizar cursos e formação em OpenRefine. Como viram, é uma ferramenta muito poderosa, que nos ajuda imenso a identificar erros e resolver erros. Portanto, procurem informação na página do CIBBR ou diretamente com os contatos com a equipa para saber quando é que essas formações estão disponíveis. O CIBBR tem, o Nó Português dos BIF também tem um curso de qualidade de dados onde cobrimos intensamente o OpenRefine, e o próprio SBIF Internacional também tem outro curso sobre OpenRefine. Portanto, procurem essa formação, esses workshops, porque há muito interesse em resolver estes problemas para melhorar a qualidade dos nossos dados. Ok, obrigada. Cleverson, quer falar alguma coisa? Sim, um comentário da Mônica Varela Petit, lá do IAUSP, sobre que ela usava muito o filtro do Excel, né? O Excel realmente ele é uma ferramenta bastante poderosa também, ajuda em algumas coisas e as pessoas tendem a corrigir muito pelo Excel, mas eu quero ratificar que nós passamos muito por esse tipo de experiência, inclusive com os filtros que é o que ela coloca lá, e acaba que há um grande problema que em algum momento pode trocar algumas coisas dos dados e o trabalho ir todo por água abaixo, coisa que não vai acontecer tão facilmente com o OpenRefine, né? Então, eu acho que vale muito a pena esse pouquinho mais de esforço fazer o OpenRefine, porque o Excel também, para quem trabalha principalmente com os filtros, aquele coisa de arrastar e colar e copiar, né? Dependendo de quem for trabalhar, dá muito erro, dá muito problema, tá? Então, esses cursos que o Rui falou aí é muito importante também para usar essas ferramentas e chegar. É um trabalho, mas que vale muito a pena, tá? Só já respondendo a Luciana Martins do MUSUSP ali, que ela colocou que podem ter permissões, a gente falou, já o Rui falou sobre isso, né? A gente tem vários níveis de permissões que a gente pode colocar no Specify para as pessoas só visitar ou alterar só determinados tipos de dados ou não, tá? Então, é possível escalonar essas permissões, tá? Então, acho que é isso. Rui? Sim, só um comentário sobre o OpenRefine que eu não referi na altura. O OpenRefine tem uma funcionalidade que é o registro de todas as operações. Todas as operações ficam descritas num relatório que permite o quê? Que permite voltar atrás. Portanto, eu posso desfazer todas as ações. Portanto, se eu num determinado momento fiz um erro, posso sempre voltar atrás. O Excel não faz isso. O Excel faz isso até um determinado número de operações. Como digo, são duas ferramentas diferentes, a forma de olhar os dados e de processar os dados é diferente, elas vivem em conjunto, temos que passar por uma e por outra, mas para esta componente de qualidade de dados, verificação de dados, exige alguma aprendizagem, mas oferece-nos muita capacidade para detectar erros e corrigir erros que não fazemos normalmente com o Excel. Ok, então gostaria de finalizar, né, esse evento agradecendo ao Cleverson, especialmente ao Rui, aos dois, né, que têm se dedicado bastante a esses eventos, essas apresentações do Specify.
E agradecer a presença de todos. Muito obrigada e até o ano que vem, então. Muito obrigado. Até o ano.